Olha, pessoal, desde o começo todo mundo já sabia que ela teria que escolher um lado. Mas será que o lado que ela escolheu foi o lado certo? Me diz aí. Fala, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da Continente Donghua. E nesse vídeo eu vou falar do episódio 10 e do episódio 11 de Doupou, que aconteceu várias coisas muito interessantes para eu comentar com vocês. Então, sem muita enrolação, vamos começar logo com esse vídeo. Quando Xiao Yan estava perto de acabar com Yun Sha, a Yun Yun aparece para salvá-lo. E ela salva, dizendo para o Xiao Yan que não pode deixar que ele faça isso, porque ele é o professor dela. E também ela é a mestra da seita, então ela tem a responsabilidade de proteger a seita dela. Mas eu não sei vocês, mas se vocês prestarem atenção, ou se vocês já repararam nisso, mas tudo que essa seita faz, mas tudo mesmo, eles usam a desculpa, é para proteger a reputação da minha seita. Se eles vão matar alguém, eles falam, é para proteger a reputação da minha seita. Se eles vão atacar uma família, eles falam, é para proteger a reputação da minha seita. Se eles vão proteger alguém da seita deles, que está errado, que cometeu um crime, eles falam, é para proteger a reputação da minha seita. E agora, até a Yun Yun ousou falar reputação. É para proteger a reputação da minha seita. E olha, eu já entendi que a desculpa de vocês, tudo é reputação. Tanto que a cada segundo alguém fala a palavra reputação. E eu já entendi, todo mundo já entendeu que tudo que vocês fazem é por causa de reputação. Tá tudo bem, eu já entendi isso aí. Mas não falem mais. Eu não tô aguentando mais. Só falta o episódio 12 e o episódio 13. Será que vocês podem parar só nesses dois episódios e não falar mais reputação, que eu já entendi o que vocês querem dizer, que a desculpa tudo é reputação, entendeu? Já até perdeu o significado a palavra reputação. Agora é reputação, seita, nuvens sombrias. Isso aí que significa. É só isso que eu entendo agora. Falou reputação, eu lembro. Aceita nuvens sombrias. É só isso. Depois dessa, o Xiao Yan fica até magoado, porque ele pensa que a Yun Yun dá mais valor à seita dela do que ele. Ele pensa que ele, para ela, não significa nada, mesmo depois de tudo que os dois passaram junto. Mas na verdade não é bem assim. Se ela não se importasse em nada com o Xiao Yan, ela já teria atacado ele faz muito tempo. Na verdade, até mesmo quando ela vai atacar ele, ela grita para ele tomar cuidado, porque, sinceramente, ela não sabe se ataca ele ou se protege ele. Então, a situação dela de escolher um lado não é uma situação simples, uma escolha fácil. Vocês podem pensar, é só ela escolher um lado, escolher o Xiao Yan, mas não é bem assim, até porque o mestre da seita, o professor dela, mais para frente, ele comenta para ela que tudo que ela tem veio dele. Então, como é que ela vai escolher um lado tão fácil quando o professor dela fala que tudo que ela tem veio dele, colocando toda essa pressão psicológica em cima da mulher? Então, apesar que pareça uma escolha fácil, simples de se fazer, não é, porque tem um lado psicológico e um lado emocional. Então, a gente precisa tentar entender o lado da Yun Yun. E mesmo que ela escolha o lado da seita dela, como ela escolheu nesse episódio, ainda assim eu não tenho raiva dela. Sabe por quê? Porque dessa seita, a única pessoa que presta, que é decente, que se salva, é só ela. E na verdade eu tenho pena dela, porque todo mundo dessa seita só tá acabando com o psicológico dela, colocando uma pressão em cima da coitada da mulher, como esse professor dela, e também só deixando ela mais infeliz, porque ela tem que acabar com um homem que ela gosta, que ela ama. E tem que escolher um lado, ou o cara que ela ama, ou a seita dela. Então imagina a situação. Não é uma escolha fácil, uma escolha simples de se fazer. Porque, como eu disse, envolve o lado psicológico e o lado emocional. Assim que o Xiao Yan se levanta, depois de ter recebido aquele golpe do Yun Sha pelas costas, ele acaba pegando a roupa da Yun Yun, a mesma roupa que ela usou no especial quando ela conheceu ele
e ele devolve para ela, e ele explica que a relação entre eles dois tinha acabado ali. Então ele começa a fugir, mas quando ele estava fugindo, o Yun-Cha manda um esquadrão atrás dele, e ele explica que aquele golpe que ele deu, na verdade ele deixou uma marca de energia em seu corpo, então assim ia ficar muito mais fácil localizá-lo. E quando Shao Yan estava na floresta fugindo, teve um momento que até lembrou um pouco de Naruto, porque quando mostra ele pulando nas árvores, fez lembrar um pouco de Naruto, das cenas dos ninjas. Nesse momento, a primeira coisa que ele pensava era encontrar um lugar seguro para ir descansar e recuperar suas forças, até que ele encontra que era uma caverna. Mas só que do nada começa a aparecer vários monstros em volta dele, tanto que em um momento sai uma aranha de pedra de dentro da caverna, que eu acho que é uma aranha, e assim quando ela ia atacar ele, que parecia que ia atacar, na verdade ela se curva, e em cima dela estava Piton, que era a Medusa. E depois é revelado que ela tinha dominado o chefe daquela região. Então esse era o único lugar que o Shao Yan tinha para se esconder. E assim que ele entra na caverna, o professor dele começa a refinar algumas pílulas para ajudá-lo a tratar de suas feridas. E quando ele estava explicando para o Shao Yan não estava prestando atenção em nada. A única coisa que passava na mente dele era: você está de volta. Apesar dele não demonstrar no rosto a expressão de felicidade, a gente sabe que nessa cena o Shao Yan estava muito, mas muito feliz. Só de a gente ouvir ele falar, você está de volta. Então, quando ele estava se recuperando e estava ali descansando, ele aproveita essa oportunidade para avançar e avança para o nível de Dou Grande Mestre de 3 estrelas. Então o professor dele acaba pegando uma espécie de uma pedra, que é aquele mesmo objeto que o Shao Yan pegou na associação de alquimista, tanto que logo depois o professor dele explica que na verdade é um dispositivo de armazenamento que foi feito pelo Vale da Chama Ardente. E ele, curioso, até pergunta o que é esse tal vale, e o professor dele explica que esse vale é uma das potências mais fortes do continente, é mais forte até que a seita Nuvens Sombrias, e se fosse comparar essa seita Nuvens Sombrias com as outras potências do continente, eles estariam em último lugar. Então é engraçado porque a seita Nuvens Sombrias, eles agem como se fossem os caras mais fortes do continente, poderosos, eles se acham. Mas se fosse comparar eles com as outras potências, eles não são nada. Eles são os últimos. E mesmo assim, eles agem todo arrogante, como se fossem os melhores de todos. Quando na verdade não é. Até o professor do Shao Yan fala que o Shao Yan superestima a seita Nuvens Sombrias demais. Quando na verdade não devia, porque tem outras seitas que são muito mais poderosas que a seita Nuvens Sombrias. Agora teve uma cena que, olha, foi emocionante. Quando o Shao Yan fala, uma vez mestre, um pai para toda a vida, além de ser tocante, acabou emocionando até seu professor, porque ele quase chorou, os olhos dele até encheu de lágrimas, mas ele não chorou. E essa cena eu gostei demais porque a gente consegue ver no olhar dele que o modo dele ver e tratar o Shao Yan mudou bastante. Ele mesmo admitiu e falou pro Shao Yan que no começo ele queria usar o Shao Yan para arranjar um corpo para ele. Mas agora ele vê o Shao Yan de um outro jeito. Ele vê realmente como um aluno, alguém que ele quer proteger e ensinar. E não só como aluno, mas também até como um filho mesmo. Então essa frase, uma vez mestre, um pai para toda a vida, é uma frase emocionante. A gente vê que nessa é uma relação entre professor e mestre, mas também uma relação até de pai e filho. E eu gostei demais dessa cena. Teve outra cena que eu preciso comentar também, que é quando a Yu-Yun está conversando com Yun-Cha. E ele pergunta para ela porque várias vezes ela teve misericórdia do Shao Yan e não atacou ele quando ela tinha várias oportunidades de fazer isso. Então ela tenta explicar para ele porque no passado ele salvou a vida dela e se não fosse por ele, talvez ela nem estaria aí. Mas ele nem tenta escutar e já manda ela ficar quieta. Então ele se levanta e fala para ela que tudo o que você tem veio de mim.
E se você não achava pior, ele até continua falando que uma vez escolhida como mestre da seita, você deve ficar sozinha pelo resto da sua vida. Então imagina só a situação, o psicológico que ela está passando. Porque tem um homem lá que ela gosta, que ela ama, que ela quer ficar do lado dele, mas ela não pode, e o professor dela ainda fala para ela que ela tem que ficar sozinha pelo resto da sua vida. Então é por causa disso que mesmo que ela escolha o lado da seita, e essa seita tratando ela desse jeito ruim, eu ainda não tenho raiva dela porque eu tento entender a situação que ela está passando. E também porque dessa seita ela é a única pessoa que presta. Então por causa disso, eu não tenho raiva dela, mesmo que ela tenha escolhido essa seita nesse episódio. Agora voltando aonde estávamos, depois do professor do Shaolin abrir aquele dispositivo, os dois descobrem que dentro tinha uma técnica secreta que era do Vale da Chama Ardente. E essa técnica podia aumentar muito a força da pessoa que a usava. Mas para você usar o cultivador, tinha que ser do atributo fogo, o que era perfeito para o Shaolin. Então depois do Shaolin canalizar todas aquelas escrituras, que eu não sei bem o que é aquilo, canalizar para o meio da testa dele, absorver tudo, os dois, ele e o seu professor, acabam saindo da caverna. E assim, quando eles saem, eles acabam dando de cara com o esquadrão da seita Nuvens Sombrias. E além do esquadrão, o Shaolin, ele descobre que quem estava perseguindo ele também eram os anciões da seita. E assim se encerra o episódio. E aí pessoal, comenta aqui embaixo qual cena que mais te marcou no episódio 10 e 11. Olha, a cena que o professor da Yun Yun fala pra ela que ela deve ficar sozinha pelo resto da vida. Essa cena foi triste porque você vê que a mulher tá sofrendo e ela não merecia isso. Bem, se você for novo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho porque você não vai se arrepender. Bem pessoal, é só isso. Eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Eu vou ficando até aqui e eu vejo vocês no próximo episódio da Continente Donghua. Fui.